Sustentabilidade. Essa não é a palavra do futuro, mas sim a do agora. E ser sustentável está ligado à nossa capacidade de produzir colchões e estofados de qualidade, gerando empregos e lucro ao mesmo tempo em que cuidamos do meio ambiente de toda a sociedade, que cria vínculos que unem a prosperidade ambiental com o bem-estar coletivo e da nossa empresa, gerando milhares de empregos por todo o Brasil com nossas 10 indústrias. E nas nossas casas, os sonhos são transformados em produtos feitos com as melhores matérias-primas. Empenho e dedicação que são reconhecidos por importantes premiações, colocando a gente no pódio das marcas mais vendidas do país. E tudo isso não é apenas sorte, é comprometimento. E nós despertamos todos os dias com o compromisso de cuidar das pessoas, do planeta e das gerações futuras. Gazin Colchões, há 25 anos, despertando para um futuro sustentável. A Velutex é uma fábrica de tintas e revestimentos que acredita e investe em Mato Grosso do Sul, acreditando que a cor transforma a vida das pessoas, investindo em tecnologia para superar as suas expectativas. Por isso, fabrica produtos que atendem aos mais rígidos padrões internacionais, com a maior produtividade. Garante que a cor que você quer na sua casa esteja sempre disponível. Uma infinidade de cores e tipos que se encaixam em cada ambiente. Ao comprar produtos com essa marca, você está adquirindo o que há de melhor no mercado de tintas. Em todo o Mato Grosso do Sul, você encontra a Velutex. Você encontra a certeza de qualidade. Escolha a Velutex, forte como Mato Grosso do Sul e grande como você. Velutex, tintas e revestimentos, padrão internacional com DNA sul-matogrossense. Precisando de um especialista em joelho? Dr. Rodrigo Miziara, Medicina Esportiva, parceiro do atleta e de quem ama o esporte. Temos atendimento personalizado. E somos especializados em cirurgia dos joelhos, tecnologia de última geração para você aproveitar o melhor do esporte. Quem é amigo quer o melhor. Dr. Rodrigo Miziara, telefone e WhatsApp 67 99815 6104. Não é todo mundo que consegue. Olá! Estamos aqui de volta com o nosso 5º episódio do nosso podcast. Agradeço por vocês estarem aqui ligadinhos com a gente. E hoje a gente vai bater um papo super legal. Vocês vão adorar. Nós temos um nobre digníssimo aqui que é advogado. O que mais? Ex-presidente da OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Por 2 mandatos e é conselheiro federal e também é... Ele é o representante institucional do CNJ. Adivinha quem é, gente? Mansur Elias Carmocho, nosso querido! Muito obrigado, Michele, Wellington, queridos amigos aí. É um prazer estar com vocês aqui para a gente bater um papo, né? Sempre para a gente poder crescer, né, nesse ambiente aí de diálogo, né, trazendo as informações importantes não só para a nossa classe, também como para toda a sociedade, né, nesses momentos importantes que o país vive, né. Então agradeço a vocês pelo convite, né, para a gente bater um papo aqui, né, e falar o que é legal, né. Bora lá então? Vambora. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que do ano passado para cá se tornou bastante polêmico, né? Que é sobre a questão da sustentação oral e a prerrogativa da advocacia, né? Então, a gente, como muitas pessoas nos ouvem, Mansur, e nem todos
conhecem o que é uma sustentação oral, como que funciona. Bora falar um pouquinho disso? Sim, lógico. Então, qual que é Mansur, como que você explica a importância e a relevância da sustentação oral em um tribunal? Bom, para a gente contextualizar, a oralidade do direito, né, na aplicação do direito, ela é uma coisa que remonta séculos, né? Ela é praticamente desde o início do mundo, né? Para quem tem interesse, né, lê a Bíblia, né, para entender mais ou menos quem foi o maior defensor de todos os tempos, né, que foi Jesus Cristo. Naquela época não se tinha como fazer defesa escrita, né? Elas eram feitas oralmente, né? As pessoas faziam a defesa pública, né? Desde a Roma Antiga também. Então isso remonta secularmente, né? E o que aconteceu com a movimentação e a dinâmica do direito, né? Quando vieram as leis e também depois os processos, né? Acabou se instituindo em todo o sistema de justiça o princípio da oralidade como a célula máter do próprio direito em si, né? Então sempre se iniciou com isso, né? Então quando a gente fala em sustentação oral, às vezes o cidadão comum que não entende como é que funciona, não basta só simplesmente se fazer um pedido formalmente através de uma petição e levar para o juiz para que ele analise aquelas razões que estão levando aquela pessoa, o jurisdicionado, né, o cidadão comum a buscar a justiça para pedir um direito que ele tem, né? Então o advogado, como é o intermediário entre o juiz e a sociedade, ele utiliza-se dessa faculdade, desse direito de se expressar com aqueles que vão julgar a sua causa, né? Então, por conta disso que o advogado tem o direito de falar com o magistrado, né, o momento que for importante e necessário, com qualquer autoridade constituída nesse país, seja delegado, seja procurador, Ministério Público, qualquer um que está no sistema de justiça, é um direito do advogado se expressar, se avistar, se comunicar, né? Então, a sustentação oral é a comunicação verbal daquilo que muitas vezes você não consegue colocar nas suas razões escritas, né? Isso foi se sedimentando ao longo do tempo e conseguiu chegar a todos os tribunais, a todas as cortes de justiça, STJ, TST, Supremo Tribunal Federal, a todo o sistema de justiça, como um direito e uma prerrogativa do advogado de sustentar as suas razões nas cortes, para dizer, olha, além daquilo que eu escrevi, coloquei, consegui me expressar formalmente, eu também quero aqui trazer argumentos também que muitas vezes você não consegue colocar num papel, mas você consegue traduzir isso através desta manifestação, essa sustentação oral. Então, às vezes, as pessoas não conseguem ter a noção exata de como isso influencia, e isso é importante, inclusive, para defender a própria cidadania, o cidadão. Então, aquilo que remonta secularmente, desde o princípio de tudo, hoje também é uma peça essencial para a defesa das pessoas, né? Do Estado democrático de direito, da cidadania, a livre manifestação, a expressão, né? Então isso tudo são coisas que ao longo dos anos foram colocados nas nossas cartas, tanto constitucional quanto também nas nossas leis infraconstitucionais. E veio depois numa lei específica, que é a Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia. Mas, infelizmente, o que tem acontecido, isso em decorrência da polarização política que nós temos visto no país, e também, talvez, o judiciário como um todo, ao não conseguir dar vazão a esse excesso de demandas que nós temos hoje. Por quê? Porque a Constituição garante o livre acesso de qualquer pessoa ao judiciário, né?
Então, com isso, nós temos também um excesso de judicialização. E para vencer esse excesso de judicialização, e principalmente para cumprir metas que o próprio CNJ impõe aos juízes, muitas das vezes eles acabam retirando alguns direitos dos profissionais que estão ali a fazer esse tipo de sustentação, para mandar para um ambiente virtual, fazer uma decisão sem a participação praticamente do advogado, porque eles vão para um ambiente virtual onde o advogado não tem a possibilidade de fazer uma sustentação oral, ou seja, esses argumentos adicionais que ele poderia levar através de sustentação oral, hoje eles são praticamente reduzidos. E muitos tribunais do Brasil afora têm achado isso como uma solução, né? E que eu acho que não é solução, né? Ceifando direitos dos cidadãos para que eles possam, através de seus advogados, se expressarem. Porque é através do advogado, ele não tem como. Não tem como. São filtros que acabam tolhendo além o direito da ampla defesa, né, do contraditório, e fere a própria prerrogativa do advogado também, né? Exatamente. Então, assim, às vezes o cidadão comum não consegue compreender como isso é importante, porque quando o advogado está defendendo alguém, ele não está defendendo os seus interesses, ele está defendendo o interesse de um cidadão, de uma cidadã. Então, ele está defendendo o direito da sociedade. Então, quando a gente fala que isso é exteriorização da cidadania, é porque ele defende o cidadão. O advogado não está lá por interesse próprio, ele está como um profissional que está defendendo alguém. Então, ele tem que ser ouvido, ele tem que ter respeitado esse direito, porque a partir do momento que você tolhe esse direito, você está impedindo o cidadão de fazer essa comunicação do seu direito diretamente ao Poder Judiciário. Então, nós fizemos o quê? Recentemente, no Conselho Federal, nós aprovamos um intento que foi levado ao senador Rodrigo Pacheco e depois também para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para que houvesse, o Congresso Nacional editasse uma emenda à Constituição para inserir como direitos da advocacia e sem nenhum tipo de óbice a sustentação oral em todas as cortes brasileiras, sem nenhum tipo de óbice. Que se criem mecanismos e que essa sustentação oral seja feita de forma sincrônima, né? Ou seja, instantânea, que não pode ser através de um vídeo remetido para algum lugar que ninguém sabe quem vai assistir, se vai assistir ou não. Mas isso começou, inclusive, através das ações que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal relativas ao 8 de janeiro. Isso parece que é sempre assim no Brasil, nada se cria, tudo se copia, né? E alguns tribunais, infelizmente, copiando esse tipo de procedimento, que ao nosso ver é completamente ilegal, né? Eles têm adotado algumas posturas, mas o CNJ tem sido muito duro e recentemente nós tivemos uma decisão do CNJ que impediu os tribunais de adotarem esse tipo de julgamento ou começarem a migrar excessivamente para esse tipo de julgamento. Mansur, essa proibição, vamos dizer assim, ela veio com base em que? Os tribunais estão se calçando em que para proibir o uso dessa sustentação oral? Veja bem, o que acontece? Quando veio a pandemia, nós não tínhamos os julgamentos virtuais antes da pandemia. Os julgamentos eram todos presenciais, participação dos advogados, direito à sustentação oral. Quando veio a pandemia, muita coisa foi criada durante a pandemia. As pessoas às vezes não entendem o que aconteceu. Foi só o dia? Não. Durante a pandemia, iniciaram-se os julgamentos virtuais e também os telepresenciais. Então, dali que começou a aflorar essa mudança. Antigamente não tinha, antes da pandemia não existia os julgamentos virtuais. E aí começaram a proliferar em todo o país esses julgamentos virtuais. E eles acharam bom, né? Porque não estava atingindo o direito deles, né? Porque o que eu falo lá no CNJ, recentemente, havia um projeto para mudar o regimento interno para permitir também que juízes fossem julgados da mesma forma que aqui o cidadão comum é julgado, né? Virtualmente, mandado um vídeo. Aí eu contactei as partes interessadas, inclusive o presidente da Associação de Magistrados, falei, olha,
Isso aí é um precedente perigoso, porque aqui se abre um PAD e afasta um juiz, é a carreira de um juiz que está sendo ali colocada em xeque no ambiente virtual. Isso é periclitante, né? Muito perigoso. Sim. E aí realmente está tendo um movimento para impedir que isso avance lá. E eu acho que esse movimento também deve se espraiar para os outros tribunais. O pessoal fala muito, mas nós temos um excesso de judicialização, demanda predatória, que eu ontem, inclusive, gostei muito, fui na abertura do FONAGE, estava o desembargador Marco André, e ele falou, e eu já tinha dito, falei, não é demanda predatória, na verdade são demandas fraudulentas, que causam uma enxurrada de demandas. Assim, eu falo de 30, 40, 50 mil ações propostas por alguns poucos advogados, né, que se utilizam desse expediente fraudulento, e não é demanda predatória, porque isso quer se jogar essa conta na advocacia. Sim. E não são poucos que fazem isso, que inclusive estão sendo objeto lá do Tribunal de Ética e Disciplina, estão sendo alvos, inclusive, de processos criminais, inclusive, porque existe fraude em cima disso. Sim. Então, não é a advocacia de um modo geral, 99% da advocacia trabalha de forma regular, trabalha de forma lícita, mas alguns poucos acabam contribuindo para que esse ambiente se torne um ambiente hostil para a advocacia. Então, quando vocês falam em demanda predatória, eles acham que é muito advogado que está fazendo isso, mas são poucos advogados. É poucos. São muito poucos. E, às vezes, o reflexo é para toda a advocacia. Por conta disso que nosso papel é importante lá no CNJ para, inclusive, levar esse esclarecimento e para demover, inclusive, dessa ideia que é porque eles querem achar uma solução. Então vamos jogar tudo para o ambiente virtual. Só que ali tem vidas que estão em jogo. E o bem da vida para uma pessoa, que é importante a gente dizer, pode ser uma questão de uma casa, um carro, né, uma conta bancária, uma dívida. Esses são os bens da vida que estão em jogo no judiciário. Sim. Então as pessoas às vezes não têm noção, uma aposentadoria, um benefício que às vezes está sendo ali negado. É por causa disso que o advogado é importante, uma indenização, alguém que perdeu um voo, alguém que teve uma conta de luz cortada, uma conta de água. Então, assim, o bem da vida que sempre está envolvido, ele é uma coisa importante para a pessoa. Então, quando você generaliza essas ações, você acaba colocando em risco a própria cidadania. Sim. Porque se o cidadão tem o direito de procurar o judiciário para se defender ou buscar seu direito, ele tem que ter, como todo ser humano tem, como todo cidadão tem. Com certeza. Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso que está acontecendo. Esse é o nosso papel. Esses dias eu também falei num outro podcast também para colegas nossos sobre isso, da importância da sustentação oral, e nós estamos falando de todas as fases do processo, né? Porque esse avistamento com o juiz, com o promotor, ele faz parte desse trabalho como um todo. E eu até falei, essas estruturas todas que nós temos hoje, fóruns grandes, tribunais, são todas para ouvir o advogado. Sim. Não existe nenhuma lógica, não existe uma lógica sequer de você ter uma estrutura dessa, inclusive estão toda hora querendo construir estruturas maiores, se não for para atender o advogado. Se for para fazer tudo virtual. Não, se for para fazer tudo virtual, você precisa montar um caixote ali com hipercomputadores, cada um fica da sua casa, trabalha de casa, você não precisa de estrutura, se você não precisa atender o advogado, você não precisa desse contingente de funcionários que estão todos ali, sim, para atender a advocacia. Porque não tem outra razão, não existe outra razão. Por que eles falam, e está na Constituição, que o advogado é imprescindível à administração da justiça? Porque sem advocacia você não chega, você não consegue pleitear um direito seu, muito embora os juizados especiais tenham uma pequena possibilidade de não de acesso, sim, sem advogado. E digo mais ainda, esse tipo de acesso sem a presença de um advogado prejudica muito o cliente. Muito. Com certeza. Já houve uma pesquisa, inclusive, realizada, dizendo que toda vez que o cidadão vai à procura de um direito seu no juizado sem o auxílio de um advogado, o valor que eles oferem
chega a ser 6 ou 7 vezes menor do que quando está com a presença de um advogado. Para vocês verem a diferença que nós temos. Se a gente observar, muito tempo eu fui juíza leiga lá em Miranda. Então, eu estava no juizado diretamente e as pessoas que fazem o atendimento na pequenas causas não é um advogado. É uma pessoa comum que não tem um conhecimento vasto na área jurídica e simplesmente aquele cidadão que muitas vezes vai lá, que se sentiu lesado, ele também desconhece os direitos, ele conhece só uma parte do direito que ele tem. Então, com a propositura dessas ações perante os juizados, a gente verifica isso mesmo. Primeiro, o pedido muitas vezes não sai correto, eles não utilizam de pedidos, inclusive de liminares, que poderia, às vezes, nem esperar o trâmite processual inteiro para ter a exclusão do nome do SPC ou alguma outra medida que poderia ser deferida através de uma liminar e acaba sendo lesado os direitos dessa pessoa porque não teve um advogado acompanhando. Veja bem, isso aí, sem desmerecer, em hipótese alguma, nenhum desses colaboradores que estão nos juizados. É a mesma coisa quando eu estou com dor de cabeça. Eu posso ir direto na farmácia e o cara me dá um remédio para aquele momento passageiro. Mas eu tenho que procurar depois um profissional para saber qual que foi a razão daquilo ali. Por que é importante a advocacia, a defensoria pública? Por que é importante? Porque eles têm conhecimento técnico de como formular um pedido. Sim. O que às vezes um colaborador ali, um funcionário, ele não tem, ele não está habilitado. Sim. Ele pode até receber, formalizar, olha, ele está pedindo isso, ponto. Exato. Mas ele não sabe o que realmente pedir e o quanto ele pode pedir, entendeu? Em nome daquele cliente ou daquela pessoa que está procurando. Então, por causa disso que eu falo, toda vez que se vai à justiça, ao judiciário, à própria administração, sem a presença do advogado, se corre o risco de que algum direito não seja reconhecido. Porque não houve um pedido técnico daquilo ali que ele teria supostamente direito. Então uma pessoa chegou ali, ouviu a história dele, botou no papel e falou, olha, manda para o juiz, ele que vai dizer ali o que o cara tem direito ou não. Mas quando o advogado pede, ele sabe tecnicamente o que o cliente dele teria direito. Então por causa disso que é perigoso ele ir sozinho, sem a presença de um advogado. Ele tem o risco de ser não reconhecido alguns direitos dele que poderiam ter sido reconhecidos através de um advogado. E depois não vai poder pleitear, porque depois não pode, exatamente. Já tramitou o processo, Exatamente. Não tem como, e nem como ampliar o pedido. Exatamente. Depois que entrou. Exatamente. Não pode entrar com uma ação novamente. Sim, depois. o que acontece muito até de clientes que tem uma sentença que não é muito favorável, aí procura advogado. Né? Porque às vezes não limita a nossa sucesso. atuação, né? Totalmente. Exatamente. Exatamente. Eu acho importante a gente questionar aqui, falar para algumas pessoas que às vezes estão nos assistindo, estão nos ouvindo e não está tendo um entendimento correto sobre a sustentação oral. O que acontece? Ano passado, parece que começou, como o senhor falou, essa questão de vedar, certo? Proibir a sustentação oral. Isso já teve um precedente antes, porque agora ficou mais aguçado essa proibição. O ano passado. Veja bem, não se tem notícia de algumas situações que era recorrente isso. Alguns tribunais, eles colocam em seus regimentos internos que não é possível haver sustentação oral em agravos ou agravos regimentais. Mas o que acontece? Muitos julgadores, isso aconteceu de forma deliberada no Supremo Tribunal Federal, onde se nega o direito, vamos dizer, numa ação qualquer, um habeas corpus, por exemplo, o relator ele nega o habeas corpus e aí a parte interpõe um agravo regimental. Ou seja, ela teria, a parte, direito de se manifestar lá no julgamento do habeas corpus. Sim. Como ele nega seguimento, ou ele improvê o habeas corpus, a parte só tem um recurso, que é o agravo regimental.
Ou seja, ele não pôde falar lá e não vai poder falar aqui. Ou seja... Não vai poder falar. Não vai poder falar. Então, assim, ele teria o direito de falar lá. Como foi negado de plano o habeas corpus, ele não pode falar no regimental. O que é um absurdo, porque, veja bem, se ele teria direito de falar lá, ele não teve porque houve um julgamento monocrático, ele teria que ter o direito de falar no regimental. E foi isso que aconteceu, isso que veio a público, isso que foi uma coisa que acabou levando toda a advocacia a tomar atenção do que estava acontecendo, porque isso já vinha acontecendo em alguns tribunais, por exemplo, na apelação, onde o advogado tem o direito de se manifestar. É negado provimento de plano, dando uma decisão monocrática. Quando o cara entra com o regimental, ele não pode falar, não, no regimental. Agora você não pode. Ué, mas então, eu podia lá, agora eu não posso aqui. Então existe alguma coisa que foi errada. O que aconteceu com o defensor público, exatamente. O Esdras, que foi onde começou toda essa polêmica. Isso acabou se espraiando porque houveram outras situações idênticas a essa, vindo inclusive de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e que colocou toda a advocacia em alerta. Falou, bom, se esse cara está fazendo isso, que é o Supremo Tribunal Federal, onde se devia aqui garantir a advocacia, o pleno exercício do contraditório na ampla defesa, se lá está sendo vetado, então o que vai acontecer para baixo? Porque lá é o grande exemplo disso. Sim. Se o ministro do Supremo faz isso, o que um outro presidente de um tribunal não vai fazer, né? Então eles estão fazendo isso. É por causa disso que o CNJ chegou e colocou um freio. E a OAB foi para o Congresso pedir a aprovação de uma PEC para que isso não ocorra de forma nenhuma. Porque ele fala o seguinte, olha, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal... É lei. Não, mas nós temos uma lei. Um regimento interno não está acima de uma lei. Aí, eu ia até aproveitar esse ensejo, Mansur, e perguntar justamente sobre isso. Até o nosso colega, o Alberto Toron, debateu com o ministro, né? Foi interessante o debate que ele levantou ali, porque a gente vê um conflito de normas. O regimento interno do STF e a lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, 8.906, correto? Aí, eu queria que você explicasse, para quem está nos assistindo aí, qual prevalece sobre qual? Por quê? Pelo que o ministro disse, o regimento interno tem o princípio da especificidade, né? Mas a lei é mais específica. Sim, exato. Até porque com a modificação lá de 2022 da 14.365, né? Ela é específica. Lógico, então, exatamente. Você pode explicar para a gente, Mansur? Veja bem, é que, na verdade, a interpretação que está se dando no Supremo, infelizmente, e aí eu digo infelizmente, porque isso aí começou com aquele inquérito das milícias digitais. Então, veja bem, olha que nós estamos falando, isso já uns 4, 5 anos atrás, de um caso de supostamente ataque a alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Eles pegaram o regimento interno deles, né, e fizeram a seguinte interpretação, porque lá ele falava o que acontecesse dentro do círculo do Supremo Tribunal Federal. E eles deram uma amplitude, eles deram um agigantamento sobre esse entendimento do que era vamos dizer, a valoração os limites, da norma, né? Os limites do Supremo Tribunal Federal para qualquer coisa. Então ali se tornou um juiz universal de qualquer problema, até vacina. Estão discutindo lá, joias, né? Supostamente aí vendidas, recebidas de presente, mas tudo está lá dentro. Sim. Então nós estamos vivendo um momento muito perigoso, né? Esse alargamento dessas interpretações do regimento. Ou seja, eles pegaram um regimento e transformaram praticamente numa lei. Exato. O que é vedado. Pegou a pirâmide de Kelsen e acabou invertendo, na verdade, né? Exatamente. Então, o que nós estamos vendo, esse alargamento de entendimento, que, ao meu juízo, lógico, é totalmente constitucional. Sim. E se você tem uma lei específica com relação a certo tema, enquanto ela não for declarada inconstitucional, que ela ali confronta com a Constituição, ela não pode ser interpretada, olha, aqui nós temos um regimento que está acima
disso porque é específico, né? Mas eles estão criando normas internas que estão sobrepondo sobre leis que foram aprovadas pelo Congresso. E ele ainda fala, o regimento interno do Supremo tem força de lei e prevalece sobre a norma geral, ou seja, e ele ainda desabilitou o estatuto, quando na realidade o estatuto ele não é uma norma geral, ele não depende de uma regulamentação, ele está totalmente regulamentado. Eu espero que ali, vindo dos pares dele, né, eu acho que a gente consiga, talvez num poder de convencimento, tentar mudar esse status. Por óbvio, agora vai vir uma PEC. Né? Então, eu acho que tudo isso são questões que devem ser debatidas, por conta disso que nós nos manifestamos, porque eu acho que o posicionamento da instituição ela é importante para falar, olha, nós não concordamos com isso. Né? E toda vez que nós nos manifestamos, lógico, de forma legítima sempre, toda vez que nós nos opomos a alguma ilegalidade e arbitrariedade, nós estamos colocando um freio. Mas eles estão avançando, mas nós também estamos criando resistência. Eu acho que esse é o papel da advocacia, e é um papel secular. Às vezes, mas o OAB deixa conivente. Não é isso. Veja bem, nós enfrentamos ditadura militar, nós enfrentamos vários períodos negros na história desse Brasil. Então, tudo depende do momento. Nós não temos, nós temos qual que é a nossa maior arma? Nossa maior arma é o argumento, a palavra. Né? Por conta disso que a gente defende tanto sustentação oral. Então, assim, nós não vamos sair por aí com outras modalidades, de forma violenta, somos contra absolutamente. Então o advogado tem o quê? O advogado tem a força do argumento. E é isso através dos nossos parlamentares, reverberar isso através de leis e fazer essa defesa. Se não der aqui, eu acho que tem Corte Interamericana, nós temos outros mecanismos que têm que ser utilizados quando alguém está excedendo, e o próprio Senado também. Né? Eu acho que eu tenho visto aí o Rodrigo Pacheco, inclusive, mudando de postura. Ele que veio da advocacia, ele foi conselheiro federal da OAB. Né? Então, ele foi conselheiro federal. Uma gestão antes da gente chegar, ele era conselheiro federal. E depois foi deputado federal e virou senador. Ele é originário da advocacia. Entendeu? Então, tudo isso, por óbvio, leva tempo. Tem questões políticas envolvidas. Isso aí não é uma coisa que você resolve da noite para o dia. Como não foi também da Lava Jato. Não, demorou quantos e quantos anos até para a sociedade entender. Muita gente que aplaude hoje essas ilegalidades que estamos vendo aqui são as pessoas que criticavam lá no passado. Então isso tudo, infelizmente, nos desvelou o quão pernicioso a política está dentro do judiciário. Antes de propor apresentar essa PEC, houve uma tentativa dentro do Supremo, uma reunião? Houve com o ministro Barroso, inclusive ele levou na Conferência Nacional da Advocacia, ele estava lá, e foi feito um pedido para ele. Ele disse que iria conversar com seus pares, mas infelizmente não se chegou a essa conclusão, né, ou deliberação. Ele tentou, e aqui faço um registro, o ministro Barroso, uma pessoa super atenciosa, uma pessoa que ouve a advocacia, gosta da advocacia, veio da advocacia, mas infelizmente ainda essa polarização política ainda permeia o Supremo Tribunal Federal, a ponto de que a gente não possa avançar nesse tema, porque às vezes se acha que isso tem alguma coisa a ver com algumas questões que estão envolvendo política, e não são. Elas atingem a advocacia como um todo, entendeu? Às vezes, para tentar, talvez, resolver uma questão política, se atinge toda a advocacia, né? Isso, infelizmente, nós estamos vendo lá hoje, né? Mas espero que isso possa mudar. Enquanto não tem um julgamento, não tem uma decisão das câmaras, do Senado em relação à PEC, então agora... A luta continua. Ainda está tendo essa proibição dentro da Suprema Corte e... Volta e meia, algumas situações acontecem.
Enquanto não tiver definido, elas podem acontecer. Tem acontecido com menos frequência, eu acho que pelo freio que a OAB tem colocado, e está aí esse caso lá do CNJ, né? O conselheiro Marcelo Terto deu várias liminares aí para impedir alguns tribunais de avançarem nesses julgamentos virtuais. Isso aí já é um passo, entendeu? Mas a nossa história é uma história de resistência, né? Uma história de lutas, né? Não é uma história fácil. Eu acho que a gente tem que continuar. Sim, até porque nós somos a voz da sociedade, né, Mansuri? Sem dúvida nenhuma. E como você mesmo disse, de forma legítima, levando o diálogo, colocando ele à mesa, nós não podemos baixar a cabeça diante de uma simples negativa e até mesmo sem fundamento, né? Exatamente. É uma luta diária, né? A nossa luta da advocacia, para quem está nos assistindo, é uma luta ranhida que a gente fala, né? Não é uma luta fácil. Se fosse fácil, todo mundo chegava lá, né? É por conta disso que nós temos que ter pessoas que façam coro com essa resistência, que entendam o nosso papel. Não é só crítica, é lógico que crítica faz parte, né? Sim. Mas eu acho que nós temos que unir os esforços. Eu sempre falo, a advocacia unida é advocacia forte, né? Então, quando a gente faz essas intervenções, eu mesmo falei com o presidente Beto, nós vamos pedir agora para o ministro Barroso também retirada de um projeto sobre o juiz das garantias que está passando julgado lá no CNJ semana que vem. Então, assim, todo dia tem uma questão. Então, assim, o que eu sempre digo aos colegas, aquelas pessoas que estão desesperançosas, é que valorizem aquelas pessoas que estão lutando por você. Com certeza. Nós estamos lá, na ordem está aqui o Tom, Michele, são pessoas de OAB, sabe que não é fácil. Sim. Absolutamente. Mas o importante é a gente não desistir. Exatamente. Todos os dias nós amanhecemos pensando como a gente vai melhorar o nosso ambiente de trabalho, como a gente vai defender a cidadania, como a gente vai fazer com que realmente o cidadão seja respeitado, que não aconteçam ilegalidades, arbitrariedades, mas isso a vida inteira aconteceu. Sim. Se alguém me perguntar, mas isso agora... Não. Nós tivemos na Lava Jato momentos críticos contra a advocacia, invasões de escritórios de advocacia, porque o advogado advoga para o fulano de tal, o juiz quer lá, às vezes fazer uma busca e apreensão, ver os documentos, fazer... nós tivemos vários momentos, Polícia Federal violando prerrogativa, invadindo escritórios de advocacia sem nenhum tipo de respeito. Hoje isso mudou, por quê? Porque ao longo do tempo nós conseguimos construir o quê? A lei de abuso de autoridade, a inviolabilidade da advocacia. Tudo isso foi uma construção de longo tempo. Não foi alguma coisa fácil de fazer. Por quê? Muitas vezes nós contrariamos muitos interesses. Interesse político, interesse de várias instituições, né? Ser advogado no Brasil é uma profissão dramática. Muito. As pessoas acham que é fácil, mas é uma profissão dramática. Nós colocamos em risco a nossa vida, né? É uma das profissões hoje que mais se atenta contra ela. Nós tivemos vários colegas assassinados, Sim. Advogados. Todo dia você está assistindo aí advogado e advogada sendo assassinados, agredidos, vilipendiados, as prerrogativas, porque ninguém aceita, né, que o colega vá lá e questione um ato de uma autoridade, de um delegado de polícia, de um policial, né? Às vezes não aceitam, né, que você chega lá e fala, doutor, tem uma lei aqui para o senhor respeitar, quem é o senhor para me dizer isso? Entendeu? Mas o mais importante é que o Brasil tem evoluído. Nós temos visto, muito embora tenha esse tipo de comportamento, alguns poucos julgadores, né? Mas nós temos visto uma evolução. Se você pega hoje no STJ, quantas e quantas decisões, né, que garantem o livre exercício da advocacia, né? Principalmente quando há abuso de autoridade. A gente não podia falar isso na Lava Jato, abuso de autoridade, quer acabar com o combate à corrupção. É um ledo engano, aliás, é uma falsa premissa, completamente equivocada. Quando o cidadão está defendendo, né, quando o advogado está defendendo o cidadão, é ele que vai defender o delegado.
É ele que vai defender o policial, Sim. é ele que vai defender o juiz, é ele que vai defender o promotor, porque ninguém pode vir a juízo e fazer a sua defesa sem Sim. ser através de um advogado. Então a importância e o sacerdócio da advocacia é uma coisa que tem que ser sempre enaltecida, né? Principalmente aqueles que sempre acham que não, né? Que podem se sobrepujar sobre qualquer um. Mas o mais importante é que o Brasil tem evoluído nesse sentido, muito embora, como eu sempre falo, ainda temos alguns poucos focos de resistência para entender a nossa profissão, mas nós temos evoluído. E através de muito diálogo também, diga-se de passagem, não é só judicializando, mas conversando, debatendo, e nós temos criado um ambiente melhor. E eu acho que esse é o mais importante. Eu acho interessante que na 4ª Conferência Nacional da Advocacia que nós tivemos lá em Bonito, teve um painel que tratou sobre as prerrogativas dos advogados. E o doutor Hércio, nossa, de uma forma brilhante, ele apresentou e ele colocou vários vídeos aonde demonstrava que as prerrogativas do advogado estavam sendo totalmente violada. E uma das coisas que nos chama a atenção é que nós advogados não podemos permitir isso. Sim. Não podemos. E ele falou isso, assim, não permitam. E como era da Jovem Advocacia, eu achei muito interessante, porque a gente, quando começa, a gente já conversou sobre isso, né, doutor? Que quando a gente começa, a gente tem uns abusos por parte de promotores, por parte de juízes, defensores. Parece que nós advogados, somos colocados abaixo do promotor, abaixo do defensor, e muitas vezes a gente se cala. Então, é muito importante essa atuação do Conselho Federal. Isso que é importante, óbvio. Sim. Nós temos que sempre, por maiores críticas que nós podemos ter com relação à nossa instituição, e toda instituição ela está sujeita a críticas, porque é assim que funciona. Sim. Mas nós temos que estar unidos, né? Então, a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, elas são importantíssimas. Então, assim, quando você tem uma instituição forte, ela é capaz de fazer essa interlocução e essa defesa. Né? Inclusive para os mais jovens entenderem isso. Sim. Eu que estou há 32 anos nessa luta de classe, nessa política institucional, né? Comecei na Comissão de Direitos Humanos com o Ricardo Brandão, que é o nome da avenida ali da Câmara Municipal. Ele era o nosso presidente da comissão, depois fui para a CDA, defender os colegas, fui defensor dativo. Então, assim, tudo que podia dentro da instituição, acabei conhecendo. Fui diretor da ESA, fui conselheiro, fui vice-presidente, fui presidente, conselheiro federal. Todos os ambientes que tem dentro de uma instituição gigante como a Ordem dos Advogados, a gente acaba conhecendo as prerrogativas. Então, é por causa disso que eu convido sempre os colegas, venha conhecer. Faça parte dessa história, porque isso aqui, como você disse, Tom, fui buscar o Tom lá da casa dele, falei, vem para a OAB, entra. ele entrou na ética, hoje ele está no TED, é conselheiro. Então, assim, com isso aí é uma coisa que entra na nossa alma. Enriquece a gente, né? Absolutamente. É uma das coisas mais bacanas, essas políticas. A gente vê como nas outras categorias eles fazem também. Eu acho isso importante. Ministério Público, magistratura, advocacia, defensoria, procuradoria. Isso é uma coisa muito importante. Conhecer a tua carreira, a tua profissão, defendê-la, né, em qualquer circunstância e ajudar. Esse é o principal. E que eu costumo falar que o ganho que nós temos enquanto advogados atuantes dentro da OAB, né, é imensurável. Sem Por quê? dúvida. Por conta desses contatos, do conhecimento, do aprendizado que nós temos. É um trabalho voluntário, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, ninguém recebe nada. Exatamente. Mas o ganho que nós temos intelectual, de aprendizado, de convívio com outros colegas é absurdo, sensacional. É absurdo. Né? Espero que a gente possa ter satisfeito aqui o... Olha, a gente só tem que agradecer. Eu que agradeço por você ter
aceitado esse convite. A gente está com esse projeto aqui justamente para tentar alcançar nossos colegas. A gente vê que é aquilo que você falou mesmo, é a gente se unindo para se tornar uma classe cada dia mais forte e trazendo para as pessoas entender, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo e acaba às vezes até desprezando o que a OAB faz, porque critica porque não sabe. Sim. Mas é fácil, né? Porque esse é o papel mais fácil, você criticar quando você não sabe. Exatamente. Então, assim, mas depois, quando está precisando, aí ela é a primeira que vem. Exatamente, pede socorro, né? É isso aí. Vamos para nossas considerações finais. Sim. Eu queria até trazer, foi feita uma pesquisa, não sei se você sabe, Mansur, já tem algum tempo, foi feito nos Estados Unidos, eles pesquisando qual era o super-herói que as pessoas mais se identificavam, né? E pasmem, em primeiro lugar, você sabe qual foi o super-herói que se destacou em primeiro lugar? O advogado. O advogado? Sério? O advogado. Superman, esses outros aí fictícios, né? Ficaram abaixo, foi o advogado. Olha só que interessante. Esse vai te salvar no momento que você vai, precisar. exatamente. O pessoal adora fazer uma piadinha de advogado, mas eles, quando precisa, corre com a gente, né? Corre. Gente, eu vou só pegar um presentinho pro nosso convidado. Sim. Mansur, obrigado por Eu que agradeço, dispor do seu tempo, Michele, é sensacional. Amigos aí, estamos sempre à disposição, né, Michele, para vir aqui com vocês também, para a gente poder fazer essa interlocução aí com a sociedade, né, e vocês. Isso é a coisa mais importante que tem, né? Chegar a nossa voz lá na base, né? Exatamente, Isso é exatamente. Hoje eu vou deixar o nosso querido... É uma lembrancinha aqui para o nosso entrevistado. Para que ele se lembre desse podcast nosso aqui e que ele possa voltar, né? Exatamente. Vai ter que voltar. Exatamente. Olha, porque ficou coisa gostinho de bonita, quero hein? mais. Coisa bonita, hein? Adoro essas canequinhas aqui. Já vou levar para deixar na minha sala isso aqui. Mas obrigado, viu, Michele? Obrigado, Tom. Mansur, obrigada. Eu estou à disposição de vocês. Obrigada aqui, mesmo. Obrigado por você estar nessa luta intensa e nos representando, né? Obrigado. O nosso Mato Grosso do Sul está muito bem representado. Exatamente, Obrigado. exatamente. Tanto no Fazer mais Conselho quanto no CNJ. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, né? E até a próxima, Fica um né? gostinho de quero mais aqui. E ó, gente, quero agradecer a minha patrocinadora, minha grande parceira, Fernanda Amorim. Ela que sempre tá aí, ó, fazendo a make, o cabelo, deixando a gente, assim, bonita para receber os nossos convidados maravilhosos, né? Então, corre lá na Fernanda Amorim, vai lá, marca um horário para vocês e vai conhecer esse espaço maravilhoso. Mansur, muito Beijão pra obrigada. vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast. Até o próximo. Um abraço. Até logo. Abraço. Tchau, tchau.